Pode deixar. E olha, deixa eu falar um pouquinho agora para você que está em casa. Eu tenho um número aqui, gente, um dado preocupante. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a cada 3 novos desempregados no mundo inteiro, um é brasileiro. A cada 3 novos desempregados no mundo, um é brasileiro. A última informação oficial foram 12 milhões de desempregados no Brasil, certo? Seja bem-vindo, a gente está recebendo hoje o especialista em gestão empresarial, Sérgio Miorim. Obrigada pela presença, Sérgio. Eu que agradeço o convite. Tem muito desempregado, né? Acho que um dos números recordes, infelizmente. Muito. Na verdade, em função da crise econômica no Brasil, né, vem acontecendo isso e caindo a quantidade de vagas disponíveis no mercado. O ano passado foi um ano muito difícil, esse ano começou também muito difícil, segundo os especialistas, tende a continuar e até 2018, gente, a situação vai ficar preocupante. Depois, né, os especialistas mais otimistas dizem que vai começar a recuperar. Mas então a gente precisa ter fôlego, força, para conseguir passar por essa crise, enfrentar esse momento. O número preocupante, a gente fechou então aí 2016 com 12 milhões de desempregados. A expectativa, infelizmente, é fechar 2017 com 13 milhões, né, doutor? E aí em 2018 a gente tem também a expectativa de fechar com 13, quase atingindo 14 milhões. Está aí todos os dados. São números muito altos. A gente vê aí, infelizmente, muitos brasileiros nessa situação. Sérgio, mas diante desses números tão altos, tão preocupantes e assustadores, a gente tem também uma boa notícia. Ainda existem empresas contratando. Muitas vagas, vocês podem, de repente, procurar. O marido que está buscando, o filho. Que bom, a gente tem uma luz aí no fim do túnel, né? Vamos repassar, então, reforçar para o pessoal em casa quais são as principais áreas que estão contratando? Principalmente a hotelaria vem abrindo muitas vagas recentemente. Que boa notícia. E tem uma tendência de aumentar ao longo do tempo. Hotelaria. Hotelaria. O pessoal está viajando bastante, isso em níveis gerais, independente da classe. Tem procurado bastante a questão de viagem e ocupação nos hotéis. Que bom, Sérgio. Se a gente pudesse, num ranking, então, as 3 principais áreas, você destaca primeiro hotelaria? Serviços, porque na verdade a economia começou a circular novamente, então está precisando de pessoas especializadas, que é uma tendência do mercado. Então, quanto mais capacitação e quanto mais especialização eu tenho, para essas pessoas capacitadas nunca vai faltar vaga, na verdade. O que acaba faltando é a capacitação das pessoas. Você sabe que eu vi outro dia mesmo uma reportagem de 3 multinacionais com sedes, com empresas no Brasil, quase 150 vagas, se eu não me engano, abriu o concurso e ela não conseguiu preencher metade das vagas. Exatamente. Por não encontrar os profissionais capacitados para aquela área. Então a gente tem aí um contraponto também, né? São quase 150 vagas numa empresa não preenchidas, multinacional, e não conseguiu preencher metade dessas vagas. Exato, em função da capacitação e da especialização de cada profissional. O quão é importante, né, as pessoas buscarem se profissionalizar, buscar cursos, se atualizar em qualquer área, porque quando a gente estaciona, de fato, gente, a gente não consegue acompanhar. Então, você precisa sempre buscar essa informação. Ontem nós recebemos aqui um consultor do Sebrae. O Sebrae oferece diversos cursos para você que está começando, para você que quer ser recolocado no mercado de trabalho. São cursos sem custo. Então, invista em você. O conhecimento, gente, ele nunca é demais. Pelo contrário, quanto mais a gente aprende, melhor, porque a gente consegue, né, conversar sobre vários assuntos, entender o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo. Então, busque esse aperfeiçoamento, inclusive técnico da sua área específica, porque existem, então, áreas contratando hotelaria, serviços e serviços especializados. E, na verdade, tem sinais em relação ao governo. Então, por exemplo, alguns projetos relacionados ao governo, energia eólica, que tem uma tendência grande de crescer no país, porque nós temos os melhores ventos do mundo. Então, acabou parando esse projeto em função do problema financeiro do governo, mas vem crescendo bastante isso. Hoje... Então, vem na contramão dos outros segmentos, por exemplo, automotivo, que ainda está caindo.
O automotivo tem enfrentado, né? Uma dificuldade muito grande. E são muitos grupos de profissionais que estão sendo mandados embora dessas empresas. E assusta, né? Principalmente a família. E para o homem é muito difícil isso, né, Jéssica? Porque a gente tem aquela questão cultural, né? O homem como mantenedor da família. A questão do psicológico afeta muito. Um ponto bastante importante também é que a cadeia que atinge, né? Porque a hora que um profissional é demitido, por exemplo, numa montadora, ele vai influenciar diretamente na família e assim sucessivamente, né? Então, ele é toda uma cadeia, não só o colaborador, mas toda a cadeia de suprimentos, desde que começa o processo até chegar ao fim. Quando a gente fala, então, que algumas áreas estão contratando, eu acho que vale muito a gente passar para vocês como elaborar um bom currículo, né? Que é a forma que você tem de se apresentar para aquela empresa, para o RH daquela empresa. E aí eu já vou perguntar para você então, Sérgio, qual é a melhor forma da gente elaborar o currículo, quais são as informações que eu preciso colocar no currículo e o que eu não preciso colocar, que de repente é algo que as pessoas estão acostumadas e é desnecessário ou às vezes até pode comprometer, né? O que colocar e o que não colocar, o que esquecer no currículo. Na verdade, o currículo tem que ser sucinto e objetivo, de preferência em uma página, no máximo 2. Ou seja, é bem objetivo mesmo. Muito objetivo, deixando em destaque todos os grandes acontecimentos do profissional. Então, na verdade, ser sucinto, objetivo e algumas informações que não deveriam estar jamais. Por exemplo, a foto é uma discussão eterna, né? Coloco a foto ou não coloco a foto? A foto é colocada somente quando alguém requisita. Se quando for a vaga pedido, é necessária. aí você coloca. Ela pede, exatamente. Fora isso, jamais colocar a foto. Assinatura no currículo, que acontece muito. No final do currículo, o pessoal coloca a assinatura. A data. Nós não precisamos nada disso. Documentos como RG, carteira profissional. Esses dados vão ser solicitados através da empresa uma vez contratado. Duas coisas que eu acho importante a gente destacar também, né, Sérgio? A questão da fidelidade das informações. Gente, não vai colocar nenhuma informação mentirosa, porque vocês podem se comprometer demais. E outra coisa, tomar muito cuidado com o português. Muito. Né, com os erros de português. Porque na análise, geralmente as pessoas que trabalham com RH identificou ali um erro de português, ó, já descarta. Não termina nem de ver ali, já esquece seu currículo. Então, revisa, depois revisa de novo e olha de novo, dá para uma outra pessoa revisar. E a questão das informações serem mesmo verdadeiras, né, Sérgio? Isso é essencial porque a empresa ela vai checar. Então, se acontecer de tiver uma informação e a hora que for verificar não for correta, isso vai descredenciar ou vai desmoralizar o profissional nessa linha, né? Então, isso é importantíssimo, colocar realmente o assunto verdadeiro. É isso. Perfeito. Além do currículo, né? O que essas empresas observam no funcionário? A gente vai falar no próximo bloco, tá bom? Não sai daí, Sérgio, eu já volto. Para a gente continuar essa nossa prosa, orientando o nosso público a elaborar um bom currículo. E não só isso, que no próximo bloco tem outras dicas importantes para vocês.